Nós cristãos, tudo que nós queremos é ter uma boa relação com Deus. E nessa minha caminhada, há mais de 20 anos, como um pastor, eu entendo que sem o Espírito Santo não tem como você andar. Há uma necessidade muito grande de você ser cheio do Espírito Santo. Mas como estar cheio do Espírito Santo? Né? A palavra de Deus fornece a resposta de como está cheio. Vários textos bíblicos. Um deles é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, onde a Bíblia diz que depois que a igreja ora, o lugar o lugar treme, o lugar treme, né? E a igreja fica cheia do Espírito Santo. Ou seja, depois que eles oraram, houve o sobrenatural de Deus. Houve um terremoto espiritual. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí surge a pergunta: qual é o ponto de partida para ficarmos cheios do Espírito Santo? Oração. Né? E o texto salienta que eles estavam reunidos. É só você olhar para o livro de Atos 4:31. Estavam unidos, a unidade. Então você precisa orar e ser unido com o corpo de Cristo. É impossível ser cheio do Espírito Santo com divisão, com contenda, com ciúme, né? Alguém que verdadeiramente está cheio é alguém unido com o corpo de Cristo. É alguém que vive a verdadeira fé. Se analisarmos a palavra avivamento, ela no grego é anaikonon, que significa despertar, um despertar de Deus. Então, é Deus que desperta, é Deus que faz a coisa acontecer, né? Para que você esteja avivado, esteja ativo, animado, fazendo a obra. É Deus que faz isso. Eu costumo dizer que, em outras palavras, que o avivamento é o sopro de Deus na nossa vida, nas nossas atividades. Então, sem um sopro de Deus, nada feito. Então é preciso que nós tenhamos um bom relacionamento com o Senhor Jesus. Entender que sem Ele nós não somos absolutamente nada. O que é que você acha? Você acha cheio do Espírito Santo? Já se perguntou o que é necessário para estar cheio? O ponto de partida, qual é? A oração. E se nós recorremos à palavra de Deus com mais intensidade, você pode observar no livro de Efésios, capítulo 5, 18, onde Paulo salienta: não embriagueis, ou não ficar embriagados, mas ficar cheios do Espírito Santo. Não se embriagar com vinho, porque muitas vezes a pessoa usa o vinho ou outra bebida forte para ter aquele ânimo, não é? Para sentir algo diferente no corpo.
Mas isso só vai resultar no final da bebida da depressão. É diferente do Espírito Santo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, há uma verdadeira alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Né? O amor é fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. A longanimidade é fruto do Espírito Santo. Então vale a pena você renunciar os desejos da carne e se empenhar em buscar a Deus e ficar cheio do Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, há um verdadeiro avivamento. Quando ocorre o avivamento, evidentemente, há uma mudança na nossa atitude, no nosso comportamento, né? E há um intenso desejo de se fazer a vontade de Deus. Então, normalmente, quando nós estamos animados, estamos tristes, não queremos fazer mais a obra até parar, é porque nós não estamos mais cheios do Espírito. Nós precisamos do quê? Do reavivamento. Precisamos ser reavivados no Espírito. Aí, não importa a situação que você estiver, você tem que voltar a orar. Voltar a orar, porque o texto que lemos em Atos 4:31 diz que depois que os cristãos oraram, ficavam cheios do Espírito Santo. Olha que eles estavam passando uma situação difícil. Né? A igreja naquele momento estava passando por uma situação difícil. Perseguição por parte dos líderes religiosos, os escribas, fariseus, saduceus, eram os líderes da época. Quando os apóstolos curaram aquele homem de 40 anos, que era um coxo, né? Ou, em outras palavras, Jesus curou através dos apóstolos. Aí houve uma perseguição, porque eles queriam saber com que autoridade eles faziam aquelas coisas. E os apóstolos, corajosamente, disseram que era com a autoridade de Jesus. Eles não queriam que se usasse o nome de Jesus. Até prender os apóstolos, né? Aí a igreja foi orar. Quando a igreja ora, todos ficam cheios do Espírito Santo e decidem não parar de pregar a palavra de Deus. Então essa deve ser a nossa atitude. Mas para ter atitude positiva, temos que estar cheios do Espírito. E para estar cheio do Espírito, meus queridos, nós temos que nos entregar, é uma entrega. Cheio do Espírito não é uma coisa que ocorre automaticamente. É preciso estar cheio, mas para isso você precisa se esforçar, entregar regularmente, anos após anos. Nós não podemos parar de buscar a presença de Deus. Que chega tempo na nossa vida que a gente passa a fazer certas coisas e depois nos arrependemos. Por quê? Não era da vontade de Deus. A gente lamenta muitas vezes, pergunta, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Porque foi um desejo meu. Ou, podemos dizer outras palavras, a vontade permissiva de Deus. Porque existe a vontade permissiva e a vontade absoluta.
A vontade permissiva ocorre porque você tem o livre-arbítrio. Eu e você temos o livre-arbítrio. E Deus permite. Deus não vai permitir que você deixe de exercer seu livre-arbítrio. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não ora ao Senhor. Não pede permissão a Deus. Quando devia. Tá? Então Deus não é culpado. O culpado somos nós mesmos. Agora, quando executamos a vontade absoluta, é diferente. Quando é que ocorre isso? Quando você, antes de tomar uma decisão, você vai orar. Você vai falar com Deus se realmente é aquilo que Deus quer que ele faça, que você faça. Aí a vontade é absoluta. Aí quando você vai orar, Deus te responde. Deus tem suas formas de responder. Né? Aí quando você faz a vontade de Deus, tudo vai dar certo. É claro, mesmo dentro da vontade de Deus, vai vencer, vai ter obstáculo, mas você vai vencer. Você entendeu? Então, não deixe de fazer a vontade de Deus. Não faça a vontade permissiva, mas faça a vontade absoluta. Tá bom? Então, orando. O segredo é estar clamando ao Senhor pela obra. Afinal de contas, a obra pertence ao Senhor. Então, se nós, a partir de hoje, mudar nossa atitude, buscarmos a vontade absoluta de Deus, vamos ficar animados para fazer a obra de Deus. Vamos nos alegrar fazendo a vontade do Pai. Amém, igreja do Senhor? Aleluia. Porque Deus, Ele quer o nosso bem. Deus, Ele quer o nosso bem. O nosso bem-estar espiritual, nosso bem-estar emocional, físico e assim sucessivamente. De modo que nesta noite, estou aqui nesta noite, ou nesse dia, na hora que os irmãos vão ouvir esse vídeo, para dizer para você que não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque Deus vai te avivar. Deus vai te reavivar. É só você dar lugar. Deixa Deus reavivar você. Em vez de reclamar da situação, né? Ore com fervor e unidade. Esse é o ponto, tá? Unido. Tá? Quando os cristãos da igreja primitiva oraram, o lugar tremeu. Isso é o quê? Evidência da presença de Deus. E presença manifestada. Porque às vezes Deus está presente, mas nada acontece. Por que não, pastor? Porque não houve a manifestação. Então é preciso buscarmos a manifestação de Deus. Quando há manifestação de Deus, sinal acontece. A batida do Espírito Santo, né? A cura, há milagres. Então nesse dia ou nesta noite que você viu esse áudio, peça a Deus a manifestação do seu Espírito na sua vida. Tá bom? Diga a Deus, Deus, manifeste o teu Espírito na minha vida. Porque eu sei que tu está aqui. Porque Ele é onipresente. Deus está em todo lugar que você clamar.
Está entendendo? Aleluia. Então, assim como foi lá nos dias dos apóstolos, hoje não é diferente. Porque o que aconteceu lá no livro de Atos 4:31, Atos 2, ali é a igreja raiz. E Deus não é diferente. Deus não mudou. Então, o que aconteceu lá no passado também vai acontecer conosco. Nós precisamos crer nisso. O que aconteceu no passado vai acontecer conosco, se nós tivermos a mentalidade de fazer a vontade de Deus, de crescer cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, quando Deus se manifesta nas Escrituras, o lugar é abalado. Então, não murmure. Não murmure que algo similar pode acontecer hoje. Assim como aconteceu no passado, também pode acontecer hoje. É preciso haver arrependimento. É preciso haver temor, orações, súplica, para que o Senhor venha nos encher do Espírito Santo. Importante fazer uma análise de nós mesmos. Onde falhamos? Qual é a brecha que está aberta? E fecharmos. Porque Deus conhece tudo, sabe de tudo e pode fazer tudo. Clame nessa noite. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Clame a Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero a manifestação do Espírito Santo. Tá? Então, lembrando que está escrito na palavra de Deus. Quando os irmãos clamaram, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Do maior ao menor. Todos. Então, às vezes, as dificuldades, as provações ocorrem de forma inesperada. Não se desespere. Confie no Senhor. Continue orando, vigiando, lendo a palavra. E o sobrenatural de Deus vai acontecer. E você vai ficar cheio do Espírito Santo. Ok? Então vamos orar nesta noite. Vamos orar nesse instante para que você receba de Deus o Espírito Santo. Ore comigo. Deus, nesse dia ou nesta noite, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Assim como a igreja primitiva ficou cheia e o lugar tremeu, eu quero ficar cheio do Teu Espírito, Senhor. Eu quero estar nesta noite ou nesse dia alegre. Senhor, nesta noite, tira de mim aquilo que não é Teu, todo impedimento. Abra meus olhos para que eu possa ver, Senhor, que eu tenha visão espiritual. Eu quero sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, eu quero sentir a Tua presença. Sinta agora. Comece a sentir a presença de Deus. Comece a sentir a presença de Deus nesta hora. Acredite, Deus está aí com você. Ele está te tocando. A enfermidade está indo embora. A dor está indo embora. As preocupações estão indo embora. A ansiedade está indo embora. Porque quando há manifestação, há o poder de Deus trabalhando e te purificando.
Então seja purificado nesta manhã, neste dia, nesta noite, no momento que você ouvir a oração. Ore e creia e seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora é só você crer que você já está cheio do Espírito Santo de Deus. Então tenha convicção que você é filho de Deus. Para você estar cheio, você tem que ter essa convicção que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem certeza da sua salvação e faz tudo para viver em harmonia com a vontade dele. Procure buscar o avivamento do Espírito e evitar o desejo da carne e a vontade do mundo. Quando é que Deus aviva a sua obra dele em você? No momento da nossa conversão, da nossa entrega de corpo, alma e espírito. Então, a sua entrega deve ser constante. Deve ser constante. Se você é convertido, então é nesse momento que o Espírito Santo atua na tua vida. Não é? Se você parou de te entregar, agora é o momento. Retorne, se entregando totalmente ao Senhor. A pessoa sempre procura buscar o avivamento do Espírito e evita o desejo da carne. Entendeu? Quando é que Deus aviva a obra em nossa vida? No momento da nossa conversão, da nossa entrega. Repetindo o que eu falei antes. Quando ora, jejua, lê a palavra, tem experiência com Deus, né? Quando é fiel, obediente, quando ama, perdoa e suporta, quando dá graça por tudo, quando faz a vontade de Deus absoluta. Então lembre-se que estar cheio do Espírito Santo é um processo contínuo de entrega. Amém? Vamos relembrar os passos para estar cheio do Espírito Santo? Qual é o primeiro passo? Oração. Oração. Unidade. Palavra de Deus. Arrependimento. Santificação. Ter misericórdia. Renunciar ao pecado. E buscar a Deus. Submeter a Deus. Então, se você for esta pessoa que busca, né, que ora, que santifica, que se arrepende, que peça perdão, então você tem o Espírito Santo, você vai transbordar e você vai ser uma bênção na mão do Senhor. Creia tão somente nisso. Eu vou estar orando concluindo e você escute para que Deus te abençoe e confirme tudo que foi falado aqui hoje. Essa mensagem possa ficar gravada no seu coração. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus por glória, em nome de Jesus, abençoe tua serva, abençoe teu servo que ouviu essa mensagem, meu Pai. Que ela seja cheia do teu Espírito, meu Senhor. Haja um grande milagre, haja o sobrenatural aí na casa dela, na casa dele, no trabalho dele. Aonde quer que ele esteja, haja o teu sobrenatural, Espírito Santo.
Deus de poder, haja unidade, haja paz, haja prosperidade, e daqui para frente tudo mudará. Haja arrependimento, haja santificação e, sobretudo, haja submissão ao Senhor. Que a tua vontade absoluta aconteça na nossa vida e evitemos a vontade permissiva. Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, como ministro da tua palavra, determina a bênção e a vitória para a vida do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Você diz, amém e graças a Deus. Tenha fé, acredite que tudo vai mudar na sua vida.